Rocks the Zebek, o pirata de uma era esquecida que se recusa a morrer, afinal, só morre quem é esquecido. E Zebek ainda é muito lembrado e deixou um legado equiparável ao do próprio Gold Roger ao influenciar o que veio a se tornar os Yonkous e suas ambições, com um grande diferencial que Zebek ainda reverbera nas eras atuais também, com Loki e Barba Negra seguindo sua ambição. E isso o coloca em um patamar acima de qualquer pirata que já vimos. Quer saber tudo sobre Rocks the Zebek, o pirata mais forte e temido da história de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje, trazendo um vídeo muito legal aqui. Rocks the Zebek, como esse pirata influenciou toda uma geração de piratas pra lá de poderosos, com os Yonkous e até os dias atuais, com Barba Negra seguindo o sonho de ser o rei do mundo e agora Loki. Mas quem foi Zebek? O que ele fez? Ele era poderoso ou era um personagem como o Bug, que apenas recrutava as pessoas através da piada e da comédia? Bom, assiste até o final desse vídeo porque tem muita informação nova e legal. Se você é novo no canal, aí vai na maciota. Se gostar do vídeo, peço para você se inscrever. Agora, se você, bom, é da pior geração, bala de canhão nesse like aí, estilo Zebek, para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o pirata mais temido da história de One Piece. Então vamos lá, meus amigos, com Zebek e Roger sendo dois dos personagens mais importantes do mundo após o século perdido, podemos ver como a influência deles impactou na história que vimos até agora. De um lado, o rei dos piratas iniciou uma grande era da pirataria, tudo para buscar a pessoa certa que o tesouro One Piece e o mundo esperam. Roger buscou por Joy Boy, aquele que o superaria e traria o amanhecer após descobrir toda a verdade do mundo. Mas Rocks the Zebek, ele foi um pouquinho além, mesmo não chegando na última ilha, tudo porque ele mexeu com tabus muito antes de Roger sequer saber o que era isso. E com isso Zebek se tornou o homem mais temido da história de One Piece pós Joy Boy. Zebek não era apenas mais um pirata, ele era o mais forte da antiga era e o homem que o governo mundial mais temia. E isso se iniciou com ele buscando informações proibidas, visitando países fora das alianças do governo mundial, como Elbaf, em busca do poder final que realizaria o seu grande sonho, se tornar o rei do mundo. Zebek buscava as armas ancestrais. Junto disso, Rocks comandava Barba Branca como potencialmente sendo seu primeiro imediato, Kaido e Big Mom, que junto com Edward Newgate mais tarde viraram três dos Yonkous mais dominantes do Novo Mundo. Shiki, o Leão Dourado, foi outra lenda em sua tripulação e Shiki dominou os mares após God Valley. Esse domínio do Leão Dourado, dividido com Roger e Big Mom, durou até a sua prisão e a execução de Roger, quando uma nova era acabou sendo formada. Então sabemos que Zebek era forte. Em sua invasão a God Valley, ele faz uma entrada como Luffy, indo na frente e deixando seus tripulantes para trás. E isso nos mostra que eles não seguiam por sorte ou uma piada, assim como o Bug e a Cross Guild apresentam hoje. Eles o seguiam porque ele era o mais forte entre eles. Mesmo décadas depois, Kaido e Big Mom respeitam Rocks the Zebek e seu legado. E claro, o próprio Loki, que o desafiou quando criança apenas para acabar esfaqueado e à beira da morte. Loki é por vezes dito ser alguém que pode destruir o mundo nos tempos atuais. E ele literalmente respeita Rocks the Zebek como sendo o Shanks da sua vida. No capítulo 957, que diga-se de passagem é um dos melhores de toda a série, Sengoku diz que a ambição de Zebek era se tornar o rei do mundo e que a tripulação era abertamente hostil ao governo mundial como uma espécie de organização terrorista. Todos sabiam do perigo que ele representava. A tripulação era até mesmo considerada a mais forte da sua época. E sua queda há 38 anos atrás, na ilha de God Valley, só aconteceu pela mais emblemática e, digamos, improvável aliança de todo o mundo entre Garp e Roger. Sengoku explica ainda que essa aliança improvável
aconteceu para proteger os dragões celestiais e os seus escravos que estavam em God Valley. E eu não duvido que isso realmente ocorreu como um ponto determinante da aliança, mas eles não fizeram por distinção de quem eles estavam protegendo, nobres ou escravos. Eles fizeram porque a força de Xebec poderia erradicar toda a ilha, levando inocentes no processo. Tudo isso ocorreu porque os nobres roubaram o tesouro da ilha pirata, território de Xebec, algo que eles chamam de a joia da coroa de Hachinozu. E Sengoku diz que todas as informações sobre os Rocks foram apagadas porque ele era muito ambicioso e buscava o título de rei do mundo. E ele quebrou muitos tabus do mundo. E essa parte é interessante. Mesmo Roger, com o seu discurso perante a morte, não sofreu esse mesmo tratamento. Tudo porque em escala global, o que o Roger disse eram apenas palavras jogadas ao vento, ou melhor, às marés. Lendas. Ele impulsionou muitos piratas ao mar, sim, mas com o passar do tempo, as pessoas se frustraram. O tesouro One Piece virou apenas um boato vivo na mente de apenas alguns que já estavam mais próximos dele. E isso é comprovado em Jaya, com as falas de Bellamy, que fala que o tesouro não passava de uma fábula. Só que isso mudou com a fala final do Barba Branca em Marineford, dizendo que sim, One Piece é real. Mas o cerne aqui é: Roger não foi apagado como o Rocks de Xebec foi. E a única outra vez que vimos uma queima de arquivo assim foi em Ohara e Egghead. E em ambas as vezes o mesmo motivo que usaram para apagar Xebec foi citado. Eles mexeram com os tabus do mundo. É dito que o Rocks de Xebec era o primeiro e talvez o maior rival de Roger, e ele também tinha a inicial D, daqueles que trazem as tempestades. Quando Roger invade God Valley, ele flerta com uma possível derrota sua para Rocks de Xebec cerca de um ano antes do incidente de God Valley, dado que Roger estava se sentindo péssimo pela espera de reencontrar o seu rival. Há também um painel muito interessante no capítulo 1001, onde o Kaido fala sobre apenas alguns poucos que são capazes de lutar contra ele, e temos aquela cena incrível de Luffy em pé e as sombras de Oden, Barba Branca, Roger, o Ruivo e claro, Rocks de Xebec ao fundo. Há também mais uma coisa: o pirata do mundo real, Rock Brasiliano, um pirata brasileiro, hein? Que provavelmente inspirou o nome The Rocks, porque Rock foi traduzido como Rock, né, em inglês, e Rock Brasiliano era um pirata conhecido por sua bárbare e crueldade. O que eu realmente acho interessante é que Rock Brasiliano se perdeu no mar, o que é uma boa estrutura para dizer que não sabemos realmente o que aconteceu com o próprio Rocks de Xebec. Sou bastante familiar com ele literalmente sendo apagado da história. E a parte da crueldade de Rock Brasiliano acaba estampada aqui com Rocks de Xebec quando ele esfaqueia uma criança, Loki, sem pensar duas vezes, só para dar uma lição no pirralho. Rocks de Xebec, embora não tenhamos visto mais do que uma pequena parte da sua tripulação, inclusive, podemos imaginar que a sua tripulação real, ou melhor, a sua frota era enorme, dado que ele comandava Hachinozu em sua época. Ele queria ser rei do mundo, então ter uma armada enorme faz todo sentido apenas do ponto de vista prático quando você quer enfrentar o governo mundial e é chamado de organização terrorista. Essa ideia se espalhou inclusive para os remanescentes da sua tripulação. Big Mom, que tem uma equipe para lá de enorme, tem 85 filhos, tem várias ilhas povoadas com suas tripulações. Kaido, Piratas das Feras, somam mais de 30 mil homens, o que é insano por si só. A ideia dele fazer todos eles usuários de Akuma no Mi, ou melhor, de Smiles, é muito provavelmente tirado de alguma ideia que o Rocks de Xebec deixou para trás. E lembre que Big Mom e Kaido também queriam declarar guerra ao mundo e para tal decidiram ir em busca das armas ancestrais. Barba Branca, né, que tem uma tripulação também para lá de enorme, atacou com mais de 30 mil homens lá em Marineford com seus capitães adjuntos. Eles eram fortes o suficiente para desafiar o governo mundial de frente. Foi colocado 100 mil marinheiros contra a armada do Barba Branca, né? Embora Barba Branca não tivesse um objetivo muito específico, além de ter uma grande família, ele ainda está em linha com o resto dos seus antigos companheiros de tripulação na formação de uma grande frota. Temos Oshoku, durante o time skip, Barba Negra acabou assumindo Hachinozu depois de derrubar
Oshoku, que era um ex-membro dos Rocks. Só por isso podemos imaginar que Oshoku provavelmente tinha uma grande tripulação também. Muito possivelmente os moradores de Hachinozu que depois foram agregados na tripulação do Barba Negra. E você precisa disso para assumir o controle de uma ilha pirata, especialmente Hachinozu. E visto que o Barba Negra inclusive precisou de um tipo de ajuda ali meio obscura, uma distração que envolveu Kobe e Lau durante o incidente do Porto Rochoso, provavelmente não foi uma luta tão fácil, inclusive para o próprio Barba Negra, apesar de ele ter pelo menos 10 tripulações poderosas à sua disposição, comandada pelos seus 10 capitães titânicos. E falando do Barba Negra em si, ele não foi um membro da tripulação dos Rocks, tá? Ele nasceu cerca de um ano antes ali do Rocks vir a cair em God Valley, então ele ainda era um bebezinho. Mas nesse ponto, eu creio que todos nós aceitamos que enquanto o Luffy é um sucessor espiritual de Roger, Barba Negra é o sucessor espiritual de Xebec. E com isso em mente, Barba Negra passou de ter uma tripulação compacta e poderosa como Luffy e Roger e pulou para ter 10 capitães titânicos, todos provavelmente com sua própria tripulação, trazendo um pouco do conceito dos Rocks, porque todos os tripulantes do navio de Xebec basicamente se tornaram capitães das suas próprias tripulações. E dado que Rocks de Xebec queria ser rei do mundo e ao que parece tinha essa ideia em um período além do tempo em que ser rei dos piratas era uma coisa que nem mesmo existia no seu conceito, isto pode inferir que a ambição do Xebec era maior que a do Roger naquele período, tá bom? Porque o Roger, ele queria a liberdade, ele que tinha o seu sonho, mas ainda não tinha um objetivo real. Rocks, ao contrário disso, já queria um governo absoluto. Ele não queria ser rei pirata, ele queria controlar o mundo inteiro, derrubar dragões celestiais e muito possivelmente desafiar Gorosei e o próprio Imu-sama. Então o Haki de Rocks possivelmente era tão poderoso que poderia derrotar exércitos e até mesmo colidir com as forças ocultas de Imu-sama, nível uma certa corda que vimos ser desamarrada em Egghead. Se ele soubesse sobre o século vazio ou tivesse um conhecimento a mais, sua força o tornaria uma ameaça que acabaria com o mundo inteiro. E sim, se eu tivesse que apostar em um pirata que pode dividir os céus sozinhos com o seu Haki do Rei, assim como o Joy Boy fez com sua corda, eu apostaria em Rocks de Xebec. A maior batalha da história, o incidente de God Valley, não foi apenas uma briga, um duelo de piratas, foi uma execução. Rocks chegou muito perto do seu objetivo e Garp e Roger tiveram que se unir para detê-lo. Sengoku fala sobre Rocks com um puro medo no capítulo 957. Barba Branca, Kaido, Big Mom o reverenciavam. O fato de Roger, um homem que não se curvava a ninguém, ter que se aliar aos marinheiros prova o quão forte Rocks era. Nunca vimos o seu corpo, nunca tivemos uma confirmação completa da sua morte, a não ser algo dito pelo governo mundial que enterrou seu nome por um motivo. Ele mexeu com os tabus que o governo não quer que ninguém saiba. E se Rocks e Xebec de alguma forma sobreviveu e tem se escondido nas sombras, o mundo está prestes a entrar na sua maior guerra até agora, já que Xebec tinha o Haki do Conquistador mais forte da sua época e possivelmente o Haki mais forte dos últimos 800 anos. O mais forte da velha geração, um homem que sem realizar seu sonho final conseguiu fazer até o governo mundial tremer em suas estruturas. E ele ainda está à espreita, em velhas memórias, por enquanto, mas com sua vontade viva e sendo uma ameaça real. A pergunta que não quer calar: Rocks de Xebec vai voltar para os tempos atuais de pirataria ou ele vai ser um flashback, vai ser uma velha memória? Eu acredito que ele volta, eu não acho que ele fica só em Silhueta, o Oda vai mostrar realmente a história dele, mas eu acho que ele vai fazer uma aparição nos tempos atuais. Pode ser o Homem Marcado pelas Chamas? Por que não? Eu acho que o Xebec volta e vai dar uma dor de cabeça danada aí. O que você acha desse personagem? Qual o nível de força? Será que ele rivaliza com o Joy Boy? O que significa ser rei do mundo na visão desses piratas? Coloca suas teorias aqui, quero saber o que vocês pensam. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima, valeu por assistirem, fui!